Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos momentos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações, que assim seja. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos o Livro dos Espíritos. Um feliz ano novo a todos, desde o dia 18 de dezembro do ano anterior, que nós não nos encontramos, tivemos um pequeno recesso, mas vamos iniciar o nosso estudo, o nosso novo ciclo. Um feliz ano novo para todos. Foram 2 semanas sem estar com vocês e confesso que eu estava morrendo de saudade e já queria ter começado antes, mas algumas questões de logística, alguns acontecimentos que fizeram com que a gente precisasse dar essa pausa de 2 semanas. Mas sejam muito bem-vindos, um feliz 2025, um feliz início de ciclo para todos nós. E vamos voltar à nossa rotina semanal, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Então vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós somos o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nossa casa que tem as reuniões doutrinárias acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos que acontece aqui pelo canal nesse formato e também de forma presencial na nossa casa. Então, quem estiver passando por perto, venha estudar com a gente, serão muito bem-vindos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, nós estamos no capítulo 7º do Retorno à Vida Corporal e estamos finalizando o item que trata de influência do organismo. No último vídeo, no nosso último encontro, tanto aqui nesse formato quanto presencial, nós terminamos na pergunta número 370, em que Kardec pergunta aos espíritos se pode-se inferir da influência dos órgãos uma relação entre desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais. A gente não vai voltar aqui a essa pergunta, porque já está lá no vídeo anterior. Então, quem está chegando aqui agora ou quem quer relembrar para poder pegar o fio da meada, vai lá no vídeo anterior e ver quais foram as reflexões que nós fizemos aqui. Vamos dar prosseguimento à pergunta número 370A do Livro dos Espíritos. E eu sempre gosto de deixar aqui que a tradução que eu leio para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, para que de casa vocês sigam com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então vamos lá? Pergunta número 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões no homem decorre unicamente do estado do espírito? Então, de acordo com isso, de acordo com a resposta dada pelos espíritos na questão anterior, 370, de que a gente não deve confundir efeito pela causa e que a faculdade é do espírito e não do órgão ou do corpo físico, e a faculdade conquistada, ou a habilidade conquistada pelo espírito é que vai fazer com que esse órgão se desenvolva mais. Então, Kardec está dizendo, de acordo com esta resposta de vocês, a diversidade das aptidões no homem decorre unicamente do estado do espírito. Então,
a diversidade de aptidões que nós temos. Cada um tem uma habilidade diferente, outros sabem algumas coisas, têm facilidade, conquistam algumas coisas diferente de outros. Decorre unicamente do estado do espírito, ou seja, o nível de evolução que aquele espírito conquistou, até onde ele avançou já no seu processo de desenvolvimento. É isso que vocês estão dizendo, de acordo com a resposta que vocês deram? Resposta dos espíritos. Unicamente não é todo exato. As qualidades do espírito, que pode ter uma maior ou menor evolução, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a ascendência da matéria, que entrava para mais ou para menos o exercício dessas faculdades. Então, como Kardec pergunta, né? E Kardec é preciso para que, através da resposta dos espíritos, nós tenhamos o entendimento mais claro possível, para depois não haver nenhuma dúvida. Depois não dizer, não, mas vocês não disseram isso? E quando vocês disseram isso, a gente interpretou dessa maneira. Então, Kardec é preciso na pergunta. A partir da resposta que é dada, ele reforça. Então, é isso que vocês estão querendo dizer. E como Kardec diz? Então, de acordo com o que vocês disseram, essa diversidade, essa diferença entre uma pessoa e outra, de habilidade, de aptidão para alguma coisa, é unicamente da condição que o espírito está? Como Kardec pergunta, unicamente, ou seja, só é isso que influencia, os espíritos vão dizer, unicamente não é de todo exato. Porque se é unicamente, significa que é só o nível e aonde os espíritos estão que vai influenciar se essa habilidade, se essa capacidade que o espírito tem daquela conquista que ele já teve, dele poder expressar ou não na dimensão material. Então, não é unicamente porque, aí eles explicam, porque essas qualidades, ou seja, essas habilidades, aquilo que a gente já conquistou das nossas experiências anteriores e que nos dá uma maior ou menor evolução, é o princípio básico. Digamos assim, é a essência. Mas a matéria, a dimensão material, o corpo físico que é material, que está representando essa potência que o espírito é, também tem um certo peso, também tem um certo entrave para que a gente possa manifestar mais ou menos essa faculdade. Então, a faculdade pode ter sido já conquistada, mas o impedimento do corpo físico que aquele espírito, por exemplo, se ele vem com uma limitação física, com qualquer tipo de deficiência, de algum tipo de não poder o corpo expressar aquela habilidade, embora o espírito já conquistou, o instrumento não é capaz de atender. O espírito tem já conquistado, mas o instrumento que ele está utilizando ali para manifestar o limita. Então, unicamente não é de todo exato. Repare o quanto, né, os espíritos dão as explicações e, em cima do que Kardec vai trazendo de uma forma muito didática, de uma forma muito analítica para facilitar para a gente o nosso entendimento, para que a gente possa utilizar melhor a nossa experiência, o nosso aprendizado aqui, tudo isso a favor do nosso crescimento, e eles vão com toda a paciência, com toda tranquilidade, dizendo, ó, ok, você está certo nisso, mas não é de todo exato o que você está falando. Por isso, e explica. Então, essa foi a resposta dos espíritos à questão número 370A. Só que já vimos aqui que Kardec organizou, sistematizou o Livro dos Espíritos da seguinte forma. Ele faz primeiro a pergunta,
Depois ele coloca a resposta dos espíritos. Em algumas respostas, ele tece comentários a partir do que foi respondido. E a pergunta 370A tem esse comentário de Kardec que a gente vai trazer agora. Comentário de Kardec, a resposta 370A. O espírito, ao encarnar-se, traz certas predisposições e se admitirmos para cada uma um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade sobre os próprios atos. Seria admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais, de onde se conclui que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que o último tolo teria podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se lhes fossem providos certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, nesse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou qual órgão, poderia ter sido um malfeitor e seria preciso a um malfeitor apenas um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos, pelo movimento, e nada terá de irracional. Tomemos uma comparação trivial. Por se aplicar ao acaso, por certos sinais fisionômicos, se reconhece o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem alcoólatra ou é o vício que produz esses sinais? Pode-se dizer, então, que os órgãos recebem a marca das faculdades. Ó, que belíssima reflexão, explicação que Kardec dá, quer dizer, para facilitar mais ainda, para a gente entender que não são os órgãos que vai dotar o espírito de alguma faculdade especial ou moral, intelectual ou moral. Então, seria assim, se eu venho aqui no meu cérebro, né, com determinadas partes dele especiais, eu teria um dom para a arte, para a música, para a ciência, ou eu seria uma pessoa boa, fraterna, solidária, né? Porque a gente está falando de intelectual e de moral, porque eu vim com esse determinado partezinho ali. E aquele que não veio, não teria essas mesmas habilidades, esse mesmo dom, porque veio no meu aparelho aquela parte especial, ou seja, aquele órgãozinho ali que faz com que eu seja ou inteligente ou uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, uma pessoa solidária, porque eu vim com aquele órgãozinho ali. Aí, o que é que os espíritos vão dizer? Não, é o contrário. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está transformando o efeito numa causa, e não é. O dom, a faculdade, a habilidade foi conquistada pelo espírito em toda a sua trajetória, em todas as suas experiências anteriores, com os seus acertos e os seus equívocos, no exercício do seu livre-arbítrio, que fizeram com que ele aprendesse e integrasse essas características, essas faculdades, essas habilidades. E quando ele retorna para o novo corpo físico, esse novo corpo físico vai poder expressar essas conquistas que é do espírito, e não
o corpo vai fazer com que o espírito atue dessa ou daquela forma, apresentando essa ou aquela característica. E Kardec ainda dá exemplo aqui. Então, é como se a gente pudesse pensar que Newton, né, falando aí da ciência, da inteligência desse ser que, digamos assim, é um expoente da física, Virgílio, que é, aqui, ó, vamos ver aqui no nosso comentário, que é um poeta latino, que tem uma obra Eneida, Rafael, que é um pintor italiano, que eles só foram essas pessoas porque vieram com um órgão especial, diferenciado. Então, qualquer um que viesse também com esse órgão seria um Virgílio, um Newton, um Rafael. Isso no aspecto do intelecto, mas ele vai também no moral, que São Vicente de Paulo, ele só era assim porque ele também veio com órgão. Então, que qualquer pessoa que está ainda equivocada no que é melhor para si, para o outro, para o local onde está inserido, que é considerado malfeitor, que ainda tem ideias equivocadas, simplesmente se viesse com órgão tal, se transformaria num São Vicente de Paula. Seria uma pessoa boa, amorosa, que se doa, que se entrega, que fez muito pelo outro, né? Então, não é o órgão que dá a faculdade, é o espírito que já conquistou essas faculdades, em que cada retorno que ele vem, ele vai tendo a possibilidade de, pelas conquistas do espírito, receber um instrumento, um corpo físico com órgãos que vão ser cada vez melhores e mais aptos a fazer com que essa faculdade se expresse. Mas os espíritos dizem também, sempre vai haver a limitação do organismo, da dimensão da matéria, porque isso tem uma influência. Mas quanto mais o espírito avança, quanto mais ele progride, ou seja, quanto mais evoluído ele estiver, essa barreira ela vai se enfraquecendo, ela vai diminuindo cada vez mais. Por isso que nós temos que utilizar essa ferramenta que é a doutrina espírita, que é o espiritismo, enquanto uma doutrina que vem não para fazer adeptos, não para ter números de adeptos, mas como uma ferramenta de instrumento para que o espírito utilize isso a serviço do seu crescimento, para melhorar, para integrar mais habilidades, para ter faculdades cada vez melhores, e que essa potência que é o espírito, ao conquistar essas faculdades, essas habilidades, a cada retorno, a cada aprendizado, vai poder melhor conduzir o seu processo, porque somos nós, espíritos imortais, está na nossa mão. É o maior presente que o divino, que o Criador deu a cada um de nós. Nós que conduzimos o nosso aprendizado, nós que conduzimos a nossa ascensão, nós que conduzimos a nossa evolução através do exercício do livre-arbítrio, das nossas escolhas. E quanto mais a gente vai aprendendo a escolher melhor, isso vai fazendo, revertendo para nós cada vez mais, porque nós vamos avançando, nós vamos conquistando, nós vamos saindo, né, da escala de terceira ordem, melhorando cada vez mais até chegar na segunda ordem, até alcançar a primeira ordem, classe única, que é de puro espírito, ou espírito puro, ou seja, consciência plena, consciência alinhada com o divino, com o Criador, em que a gente identifica o que o divino quer de nós, e assim nós vamos atuando e vivendo, para que um dia nós possamos, assim como o nosso exemplo, nosso querido Mestre Jesus, cada um de nós podermos dizer, eu e o Pai somos um. Ou seja, eu identifico o pensamento divino,
E é assim que eu atuo e com isso eu cresço e toda a criação vibra e cresce também. Ok, meus amores? Com esse estudo de hoje, nós fechamos o item Influência do Organismo, do capítulo 7, e vamos iniciar na próxima quarta, porque eu conto com vocês aqui de novo. Acabou o recesso, acabou ficar sem se ver aqui. Próxima quarta, às 19 horas, eu aguardo todos vocês aqui, também na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, para iniciarmos o item que trata de idiotismo e loucura. Ai, Sandro, o que será isso? A gente vai ver na semana que vem. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos, meus amores. Estava morrendo de saudade de vocês. E até a semana que vem.